Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aí é o pregador José Santos, trazendo mais uma palavra daquela que eu creio que vai abençoar a sua vida e vai te dar força para caminhar rumo às mansões celestiais. E hoje eu gostaria de falar de um assunto bastante interessante. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Para que eu e você que está me vendo aí no YouTube, está na igreja? Estamos fazendo o que dentro da igreja? Mas para falar sobre esse assunto, eu gostaria de me basear, nas escrituras sagradas. Sim, porque não adianta eu falar coisas que não tenha na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se torna anátema, se não tiver na palavra. Eu queria me basear em Mateus 6 e no verso 33, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele diz: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor Jesus ele vem falar para nós buscar primeiro o reino de Deus, eu entendo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele estava dizendo o seguinte: as coisas materiais você deixa de lado, as coisas mundanas você deixa de lado, mas busque primeiro o meu reino. Eu acredito que Jesus estava dizendo assim: se você precisa de um lar para morar, você que está morando de aluguel, eu acredito que Jesus estava dizendo: busque primeiro o meu reino. Se você muitas das vezes sai da sua casa de bicicleta porque não tem dinheiro nem para pagar um ônibus, eu acredito que Jesus, olhando lá dos altos céus, ele alerta a minha vida e alerta a sua, dizendo: mas busque primeiro o reino de Deus. Para você que está me vendo agora e diz: olha, pregador José Santos, eu precisava que o Senhor me abençoasse com um veículo. Por que eu estou falando, irmão, abençoar? Porque tem pessoas falando dentro da igreja erradamente, pegando o microfone na casa do Senhor e dizendo: olha, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Aí quando você vai olhar, a pessoa tá com um carnê dessa grossura, que se brincar, fez a casa em 30 anos. Tirou o carro para pagar em 48 vezes. Então, por que eu estou dizendo que essa palavra está errada dentro das igrejas? Deus me deu um carro. Não. Você tem que dizer o seguinte: Deus está me dando a possibilidade de eu trabalhar, e de eu pagar esse carro. Aí sim, Deus está me dando força para trabalhar e pagar essa casa. Mas, analisando o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6:33, todas essas coisas, meus irmãos que está me vendo no YouTube, Deus ele sabe que eu e você necessitamos.
Mas muitas das vezes, quando nós colocamos nossos joelhos no chão, muitas das vezes não é mais para agradecer ao Senhor. Muitas das vezes não é mais para buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Não. Mas muitas das vezes nós não estamos na igreja seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele já deu há mais de 2000 anos atrás. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja por aquilo que Ele pode dar. É por isso que hoje, no século 21, tem tantas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes vai para a igreja, mas vai atrás de um Deus casamenteiro. Como assim, pregador Zé Santos? Um Deus que pode arrumar a minha cara metade. Muitas das vezes vai para a igreja atrás de um Deus banqueiro. Como assim, pregador? Um Deus que pode liquidar as minhas finanças. Mas Jesus hoje está dizendo para mim e para você que está me vendo aí no YouTube: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra. E nós não estamos buscando o reino de Deus. Muitas das vezes, nós estamos brigando por posição dentro da igreja. Ah, pregador, então quer dizer que você já está me dando bronca, você já está apontando o dedo para mim? Não, eu nem estou te dando bronca e nem estou apontando o dedo para você, como se eu, José Santos, não tivesse falha. Eu também tenho falha. Mas vocês aí no YouTube sabem que o meu ministério, o ministério ao qual o Senhor confiou nas minhas mãos é esse. É tempo de alertar. Eu estou te alertando, meus irmãos, que muitas das vezes parece que Deus, Ele nem tem boca para falar. Porque nós se ajoelhamos no chão, né? Colocamos os nossos joelhos no chão para buscar o Senhor. E começamos: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, o Senhor sabe que eu estou desempregado, meu filho está doente, o aluguel está atrasado. Senhor, o Senhor sabe. E nós não paramos, meus irmãos, um minuto, para entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele também tem boca. Deus, Ele precisa falar. Mas como que Deus vai falar na minha vida e na sua que está me vendo, se nós não damos tempo para o Senhor falar? Não buscamos primeiro o reino de Deus. Mas o que é buscar, pregador Zé Santo? O reino de Deus é buscar a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Quantas das vezes, meus irmãos, eu já fiquei frustrado e não vigiando, acabei murmurando, porque o ministério ao qual o Senhor me confiou foi levantado no ano de 2010. E eu achava que porque o ministério foi levantado, Deus já ia me levar aos 4 cantos do mundo. E eu me esqueci que existe o tempo da preparação. Eu me esqueci, meus irmãos, que João, lembra de João, o Batista? Lembra? Filho de Isabel? A história vem dizendo que quando esse João nasce, irmãos, você pode ler aí na sua Bíblia que a vida de João é ocultada da Bíblia. Ele some. Ele vai para o deserto, ele vai ser criado por beduínos. Quem que é beduíno? Aqueles que andam com aqueles camelos, né, no deserto, se chama beduínos. É por isso que a Bíblia vem dizendo que João se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto, porque esse povo se alimentava disso aí.
Mas o que eu acho interessante é que quando João volta, né, para Jerusalém anunciando o Messias, ele já tem passado pela escola de Deus. Ele aprendeu no deserto com o Senhor. Então, deserto não é lugar para eu e você morrer, não. Mas é a escola do Senhor para nós aprender. Então, meus irmãos, tudo tem um tempo na nossa vida. Mas, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o Senhor coloca na minha vida e na sua vida o que nós estamos precisando. Essas palavras, meus irmãos, que eu estou falando agora, está servindo primeiro para mim. Porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu tenho falha, eu tenho pecado, eu tenho coisas, irmãos, ainda que precisam me libertar. Então, peraí, eu não sou melhor do que você. Amém, meus queridos? Então, isso é um alerta, primeiramente para mim, pregador Zé Santo. E depois, para você que está me vendo. Lembra de uma certa vez que os discípulos voltaram felizes, né? Porque os demônios tinham se sujeitado a eles. Você lembra o que foi que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele falou? Não se alegrai-vos, porque sujeitai-vos os demônios. Não. Mas alegrai-vos sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E deixa muito triste, meus irmãos, hoje, ver dentro da casa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pessoas brigando por cargos. Eu estava escutando agora, porque eu gosto muito de pregação, viu, meus irmãos? Eu aprendo muito. E eu estava escutando agora um certo pastor pregando. E esse pastor disse que ele estava em certo lugar, né, pregando. E nas cadeiras tinha um pastor de nome, entendeu? Famoso, conhecido. E esse pastor conhecido, ele levou um rapaz para ouvir a palestra também desse pastor que estava pregando. E quando a ministração terminou, ele disse que eles se reuniram num lugar, né, para, né, conversar, fazer um lanche, né, depois da pregação. E disse que esse pastor famoso chegou para ele e disse assim: olha, você sabe o que foi que o meu amigo acabou de falar? Ele disse: não. Ele acabou de dizer o seguinte, que ele prega muito melhor do que o Senhor. Os irmãos estão entendendo aonde está a nossa mente? Os irmãos estão vendo, os irmãos aí no YouTube estão percebendo que nós estamos tirando o alvo, que é o Senhor? Estamos tirando o alvo de Mateus 6:33, buscar em primeiro o reino de Deus. Está vendo que nós não estamos buscando mais? Nós queremos status. Nós queremos, desculpa o meu português chula, tá, irmão? Se aparecer em cima de púlpito. Muitas das vezes nós estamos querendo pegar os púlpitos da casa do Senhor e transformar em picadeiro para ficar pulando. E não foi isso que Jesus me chamou. Não foi para isso que Jesus chamou você também. Mas Jesus continua, aliás, insistindo para mim e para você: busque primeiro o reino de Deus. Vamos parar de brigar por posição. A trombeta vai soar. A mensagem do arrebatamento da igreja foi tirado de dentro dos templos. Não sei se os irmãos já perceberam. Hoje é difícil você ver um pregador falando sobre juízo, falando sobre justiça. Não tem mais. Hoje é só o quê? Vitória. Eita, vitória! Receba sua vitória. Não é verdade, meus irmãos? E nós estamos esquecendo de buscar primeiro o reino de Deus. Então eu quero encerrar minhas palavras nesse pequeno vídeo dizendo para você: busque primeiro o reino de Deus. Vamos buscar, pregador José Santos, vamos buscar primeiro o reino de Deus. Irmãos que estão me vendo, pastores, vamos buscar primeiro o reino de Deus.
Vamos parar de brigar por posições dentro da igreja. Vamos parar de achar que somos a última cocada do pote, só porque colocamos um terno de marca, um sapato de bico fino. Minhas irmãs, vamos parar de querer achar que somos a Barbie do século XXI. Achar que somos a Gisele Bündchen, porque colocamos um vestido que ninguém na igreja tem. Porque colocamos um sapato de salto alto, não, aquela irmã não tem. E a gente se acha. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Isso é um alerta, irmão, para a minha vida e para a sua vida. Eu acredito que Deus autorizou eu abrir esse canal aí por causa disso. Para poder alertar a sua vida. Está na hora de se levantar uma grande geração que faça diferença, né, irmão? Como o saudoso Dr. Billy Graham. Irmãos. A Bíblia vem dizendo que aquele que ganha uma alma, ele é o quê? Ele é sábio, né? E eu estava vendo um documentário de Dr. Billy Graham sobre a trajetória do seu ministério. E a vida de Dr. Billy Graham, toda a vida dele. Sabe quantas almas ele ganhou, irmão? 2,5 milhões de almas. Quem ganha uma alma é sábio. Vamos parar de querer status. Vamos buscar o reino de Deus, meus amados. Porque a última trombeta vai soar. Essas palavras que eu estou falando estão servindo para mim. E eu creio que vai servir para a sua vida também. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu acredito que as demais coisas, meus irmãos, serão acrescentadas. Tá bom, meus irmãos? Vamos ser humildes. Vamos ser o menorzinho. Vamos aprender com o filho de Jessé, Davi. Ser o menor. Lembra que Jessé falou para o profeta Samuel? Quando Samuel disse assim, por gentileza, acabou-se os jovens? Acabou-se os mancebos? E Jessé disse assim, falta o menor. Amém, meus irmãos? Às vezes nós queremos ser tão grande. Muitas das vezes, meus irmãos, só porque temos isso aqui, um anel de teologia no dedo, achamos que somos melhor do que os outros. Porque hoje as igrejas evangélicas estão buscando mais teologia. Não estou dizendo que isso aí seja errado, não. Se fosse errado eu não tinha feito. Mas muitas das vezes nós estamos buscando teologia, sabe para quê, meus irmãos? Para falar os vernáculos da língua portuguesa bem falado, né? Para as pessoas olharem e dizer, nossa, ele é um PhD em teologia. Eu vou revelar para você aqui nesse vídeo. Sabe por que eu tenho esse anel aqui na minha mão, meus irmãos? Sabe por que esse anel está no meu dedo? Não é porque eu fiz teologia, não. Esse anel está no meu dedo aqui. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra? Lembra quando o filho volta? O pai coloca um anel no seu dedo. Aleluia. O pai coloca sandálias novas nos seus pés. Sabe por quê, irmão? Porque eu pulava dentro das igrejas, rodopiava, e as pessoas diziam que eu era um grande homem de Deus. Mas só Jesus sabia o que eu estava aprontando aqui fora. Quando eu percebi que eu estava andando em passos largos para o inferno, eu precisei voltar para a casa do Pai. E quando eu precisei voltar para a casa do Pai, o Pai me recebeu, lembra a parábola? Me recebeu de braços abertos e colocou sandália nos meus pés e colocou um anel no meu dedo. É para isso que eu tenho esse anel aqui, meus irmãos. Não é por causa de teologia, não. A teologia é bom, né? Como a palavra mesmo diz, vamos crescer na graça e no conhecimento, né? A graça vem de Deus, conhecimento de estudo. Mas quantos estão sendo destruídos por causa do estudo?
Quantos pastores, donos de universidade, estão achando que é a última cocada do pote, né? Se esqueceram há muito tempo de buscar o reino de Deus. Certa vez, para encerrar minhas palavras, eu fui em um congresso de um pregador, não vou dizer o nome por ética, mas é muito famoso. É muito famoso. E sabe o que foi que aconteceu, meus irmãos, nesse congresso? O pastor que organizou esse congresso precisou chamar os segurança para tirar esse pastor de cima do púlpito. As pessoas puxavam esse pastor de um lado para outro para tirar foto. E não é por causa desse homem de Deus não, viu? Não é por causa desse pregador não, não. Para mim ele, eu não vou dizer o nome dele aqui por ética, mas para mim ele é um grande homem de Deus. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque nós se esqueceu de buscar primeiro o reino de Deus. Então, como nós não vamos buscar o reino de Deus, nós idolatramos as pessoas. Principalmente quando é famoso. Principalmente quando é famosa. Principalmente quando tem CDs e DVD gravado. Né, irmão? Tá na hora da gente mudar. Tá na hora do pregador José Santos mudar. Tá na hora de você que está me vendo mudar. E entender que um anel de formatura no dedo para Deus não significa nada. Sabe por quê, irmão? Segundo o historiador Flávio Josefo vem dizendo, que Jesus, ele tinha calo na mão de ajudar o seu pai na carpintaria, filho de carpinteiro, e virou esse mundo de perna pro ar. Onde eram os púlpitos, meus irmãos, que Jesus pregava? Mar da Galileia. Lembra uma passagem que Jesus pediu para os discípulos afastar um pouco o barco por causa da multidão, para que ele pudesse falar e o eco levasse a voz dele? Simão lembra? Eram os púlpitos aonde Jesus pregava. Poucas mensagens, poucas passagens na Bíblia você vai ver Jesus dentro de uma sinagoga. Lembra aquela vez que ele entrou e leu a profecia de Isaías e disse assim: está cumprido? Está cumprido. Esse que Isaías está dizendo aqui, sou eu, era eu que tinha que vir. Lembra o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da sinagoga. O que é a sinagoga para nós hoje aqui? É a igreja, púlpitos. Então, aonde Jesus fazia os púlpitos dele? Monte das Oliveiras. Lembra o Sermão da Montanha? Mar da Galileia, como eu falei. Tanque de Betesda. Lá na casa de Jário. Lembra? Esses eram os púlpitos para onde Jesus pregava. Então está na hora, né, meus irmãos? Está na hora da gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e deixar que as demais coisas, depois elas serão acrescentadas. Tá bom, meus irmãos? Não foi uma repreensão, tá? Mas é um alerta para a nossa vida. Nós estamos vivendo, meus irmãos, os últimos dias, né? Estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor, né? Então, vamos se acordar. Vamos ficar alerta. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: como um relâmpago nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a minha vinda. O apóstolo Paulo, ele também vem dizendo que no abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. E subiremos e se encontraremos com Ele nesses ares. Amém, meus irmãos? Vamos buscar primeiro o reino de Deus? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer a luz do grande poder na sua vida dele. Que Deus venha esclarecer a sua mente. Que Deus venha te dar visões espirituais. E eu espero que você assista esse vídeo até o fim. Tá bom, meus irmãos? Passe para os seus pastores. Passe para os irmãos. Ah, pregador, então quer dizer que você quer crescer? Não. Quando eu peço para você passar, é porque eu acredito que alguma palavra que está nesse canal aí, tá? Pregador José Santos, eu acredito que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Tá bom?
Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Do pregador José Santos. Obrigado, meu querido. Fica com Deus, no nome de Jesus. Amém.